Bom, agora nós vamos tratar aqui um assunto importante, que é a venda das nossas soluções para governo aqui no Brasil. Acontece que o governo americano controla a exportação de tecnologia, licença, software para diversos países ao redor do mundo, sendo que para alguns países, como é o caso da Síria, Irã, Coreia do Norte e Sudão, inclusive é proibido a exportação, né? No caso do Brasil é permitido, contanto que a gente siga alguns procedimentos. Então, vamos lá, a primeira coisa que acontece é que quando a gente registra uma oportunidade que é para governo, existe um campo aqui que é necessário ser marcado, né? No caso, segmento de mercado governo e o mercado do end user como governo também. Então aqui tem como exemplo uma oportunidade para a Câmara de São José dos Campos e eu fiz essas duas marcações. Ao fazer isso, mais um pouco para baixo aqui, eu começo a acompanhar esses campos que são relacionados a uma área da Fortinet chamada Global Trade Compliance, né, que é a conformidade de vendas aí global, e onde eu tenho vários marcadores que à medida que eles vão sendo completados, vai ficando verde, né? Então a primeira coisa que acontece é que é avaliado se é necessário uma licença de exportação, né? E a segunda coisa é que é requerido aqui uma declaração do usuário final em relação à utilização dos produtos. Então, o que o governo controla é para onde vai ser exportado, quem vai utilizar e de que maneira vai utilizar. Com base nisso, pode inclusive haver exceções e aí esse processo de governo não é necessário. Então eu preciso prover a área responsável por isso, né, que é a área de GTC, com as informações para que essa avaliação seja feita, né? Então nós vamos observar aqui que existe já um número de licença de exportação para o Brasil. Essa é a licença que é usada para o Brasil. Embaixo dessa licença, ela está logo aqui, todos os nossos produtos estão cobertos. Então essa licença basicamente fala que é permitido fazer exportação para o nosso país. Então aqui eu tenho os diversos produtos da Fortinet cobertos para essa licença. É um documento extenso de 8 páginas com validade aí até a metade de 2015, ok? Então esse é o documento do qual o nosso time de GTC já tem informação, já sabe que é para o Brasil e já automaticamente coloca aqui o número da licença, mas isso não é suficiente, né? É necessário que para que essa venda seja completada, que eu também envie um documento que vem do usuário final, que é o Certification Letter, né? Que deve dar informação aí em relação a quem vai usar e que uso vai fazer do produto, para que o governo aí sim autorize a exportação do material. Esse documento, basicamente, vou mostrar aqui uma versão dele em inglês. É um arquivo em Word, é um formulário que tem que ser preenchido pelo usuário final e enviado da caixa de e-mail do usuário final, com as informações solicitadas aqui. Nesse documento, o oficial é em inglês. Estou tentando aprovar junto ao nosso legal uma tradução dele para ficar mais fácil um cliente de governo ler e aceitar, assinar, porque esse documento deve ser assinado. Então, olha, nesse documento o cliente final está basicamente reconhecendo que o produto que ele está comprando não vai ser utilizado para nenhum fim que não é permitido. Desenvolvimento de arma bélica, utilização para estratégia de guerra ou qualquer coisa assim. Então aqui basicamente ele atesta isso. Olha, atividades relacionadas a explosivos nucleares, atividades nucleares, projeto de propulsão nuclear da marítima estrangeira e por aí vai. Daí ele concorda com algumas coisas, vai ter que fazer a assinatura, o nome por extenso, a data e o cargo. Obviamente tem que ser uma pessoa que tem o poder para assinar um documento como esse. E da sua caixa de e-mail, o cliente final envia isso para um e-mail, que é o exportalert@fortinet.com. Uma vez esse documento recebido, automaticamente, né, essa bolinha que estava vermelha fica verde. A ordem pode seguir adiante, ser processada, né? Mas ainda não posso disponibilizar
para o distribuidor fazer a coleta do material. Então é necessário ainda que o distribuidor, né, no caso o Freight Forwarder que trabalha para o distribuidor, aqui é exemplo o Fábio Coentro que trabalha na Beniam, que é o Freight Forwarder da Westcon no Brasil, é necessário que ele envie um e-mail para a nossa área de GTC, através do e-mail exportalert@fortinet.com, informando que ele vai seguir as instruções que estão descritas na licença de exportação, né? Então ele vai ter que passar para a gente o AWB, que é o Airway Bill, e vai ter que passar as informações para que seja preenchido um outro formulário chamado AES. Então, sem essa confirmação, isso é um e-mail para formalizar, sem essa formalização, a Westcon não é avisada de que tem material disponível para ser coletado. Então é necessário que isso seja feito, senão a ordem não vai para frente. Material que não sai da Fortinet não entra para o nosso número. Daí a nossa preocupação como comercial em cima desse procedimento, desse processo, né? Quando está chegando próximo ao final do quarter, é muito comum a gente receber um e-mail como esse, né? Quem mandou foi a Rose Gurgui. Ela é uma das pessoas que trabalha para o GTC e periodicamente no final de cada quarter ela manda um e-mail para lembrar a gente de que se nós tivermos processo que envolva um governo, é necessário com uma antecedência enviar um aviso de pré-shipment, né? Um pré-envio de material, né? Esse 50-day pre-shipment notification é um documento que, se enviado com um prazo adequado, vai permitir com que esse processo de governo se encerre e seja chipado dentro do quarter, que é o que a gente espera, né? Então, basicamente, para isso, a gente só tem que enviar para a Fortinet os dados do usuário final, o endereço onde vai acontecer a instalação e quais são os produtos que vão ser instalados. Com isso, a nossa área de ETC já consegue fazer a preparação para que quando a venda acontecer, ela simplesmente vai requisitar que o certification letter seja enviado, né? Então aqui o end user certification letter seja enviado e também vai aguardar, assim que a ordem subir, que o freight forwarder do distribuidor comunique a nossa área de GTC que vai cumprir as instruções que estão descritas na licença de exportação. Com isso a gente consegue finalizar o processo de governo. Vamos falar agora de um procedimento bastante comum, que é a geração de carta, né, de declaração de que uma revenda é parceira Fortinet. Essa requisição é bastante comum nos processos de governo. Então, a primeira coisa que eu faço é acessar aqui um documento padrão, declaração de revendedor autorizado. É um documento que já foi autorizado a tradução em português. Então eu começo aqui preenchendo com a data de hoje, por exemplo, 18/2/2013. Vou colocar aqui o nome da revenda. Esse nome tem que vir do Salesforce, não pode ser qualquer nome, porque isso vai ser consultado contra o contrato do parceiro com a Fortinet. Então eu vou pegar aqui o account name, colocar aqui @net e vou preencher o endereço. Também tem que ser da maneira em que está cadastrado no nosso sistema. Cadastrado aí. A validade vai ser de hoje, 18/2/2013, até daqui um mês, 2013. E aí eu salvo essa carta, vou salvar aqui como @net, por exemplo. Ok? E agora eu monto um e-mail aqui, como fiz no passado, né? Eu uso esse texto padrão e coloco aqui também o link no Salesforce, extraído aqui dessa barra de endereço, e colo, né, aqui no meu e-mail para ficar mais fácil para o pessoal que for assinar essa carta. Normalmente é a Beth que assina,
localizar as informações do parceiro em questão, né? Então, assim que eu enviar isso para a Beth e para a Samantha, que agora não é mais Samantha Shear, na época ainda era, agora é Samantha Simons, seria S Simons, como está aqui, @fortinet.com. Bom, e aí a Beth, no caso, me devolve e-mail assinado pela Samantha. Então aqui tá. Esta carta pode ser agora enviada para revenda. Então, só para saber, é uma carta que fala basicamente que essa empresa aqui destacada é um parceiro da Fortinet, está autorizada a comercializar os nossos produtos. Aqui está a validade do certificado e também relembra aí que se por um acaso for vendido junto com os produtos o nosso contrato FortiCare, a Fortinet é responsável por dar suporte para esses produtos, que é uma outra exigência que aparece muito em edital. Essa é a única carta, essa é a única declaração que a gente fornece em processo de governo. Não fornecemos nada diferente disso, a não ser sob exceção da exceção. Aí, nesse caso, recomendo que converse comigo antes para eu avaliar junto ao Legal Department se é possível abrir a exceção, e aí nós abrimos a exceção. Vamos conduzir 99,999% dos casos para o fornecimento de uma declaração padrão, que é essa declaração que vocês viram aqui. É isso.